Mais um Roça Cast. Sigo aqui explorando o mundo e ouvindo corações. Dessa vez eu trouxe uma amiga muito querida. Fizemos um curso juntas de comunicação e oratória lá na Fibracis. A Cris, que hoje é mentora De de carreira. Me ajuda aqui, Cola. E Mentora de carreira Isso, e e consultora de consultora de negócios. negócios. Ela vai contar um pouquinho aqui da trajetória dela profissional. Como que ela chegou hoje no papel que ela atua no mercado? Qual a diferença que ela está trazendo para a vida das pessoas? Minha amiga, seja bem-vinda ao nosso Roça Cast. Bem-vinda Obrigada. aqui é tudo na roça. Já avisei ela que aqui é cachorro latino, é cabrito gritando, é coisa de louco. Mas é assim, amiga, bate-papo de amigas. Então me conta. Que Primeiro de tudo, delícia! seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra. A Agora honra me é conta minha. aqui, como é que começou a sua trajetória profissional? Você começou a trabalhar muito cedo? Como que foi? Conta pra gente. Muito jovem, 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar com o meu primeiro emprego de carteira assinada no supermercado. 14 anos com carteira assinada. Menina, eu também, com 14 anos. Olha que coisa. Sério? Você fazia o quê? Empacotadora. Empacotadora. Empacotadora Eu do era caixa de supermercado. padaria. Ah lá. Maravilhosa. Ah, A gente não tinha medo, né, de trabalhar antigamente, né? Zero Parece que a gente medo. começava mais cedo, a molecada era mais esperta do que era hoje em dia, né? Eu acho também. Naquela época eu era muito. Eu era muito precoce, eu acho, naquela época. Eu tinha 14 anos e eu já queria trabalhar de carteira assinada. E foi muito engraçado até. Porque no meu primeiro trabalho, assim que ela falou que eu estava contratada, eu nem esperei nada. Eu fui pro caixa para empacotar. Aí ela foi me buscar, ela falou: não, calma, só tô Foi falando assim. Era antes de todo dia querer trabalhar e mostrar. Eu já queria empacotar para mostrar que eu estava pronta. Ela falou: não, calma, a gente vai te dar um uniforme, espera um pouquinho, a gente vai te preparar para você começar. E eu já fui pro caixa empacotando. Mas você quis, você colocou, putz, eu hoje acordei, não, eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência. O que te motivou a trabalhar tão cedo? Dinheiro. Ter a minha autonomia financeira, poder ajudar minha família, poder comprar as minhas próprias coisas, né? Porque eu não nasci numa família rica. Então, assim, meus pais trabalhavam muito, mas não era aquela vida de esbanjar. Então, Sim. eu queria ter minhas próprias coisas e eu sabia que os meus pais não poderiam me dar aquilo que eu tinha vontade de comprar como uma adolescente. Porque é como se fosse, na nossa cabeça, assim, é um supérfluo, que os nossos pais davam aquilo que era suficiente pra gente sobreviver ali, né? O básico. Mas aí o plus a mais teria que ser com os seus esforços. Sim, e assim, era uma época muito difícil financeiramente falando para os meus pais, né? Então eu só tinha 2 vestidinhos, um tênis. Então era uma coisa que eu queria ter mais coisas, né? Eu via minhas amigas, né? Mais jovem, Sim. adolescente, né? E aí eu queria ter as minhas próprias coisinhas. E aí daí nasceu essa vontade de trabalhar muito jovem. E para os seus pais tudo bem, você trabalha cedo? Tudo bem, a minha irmã já era guardinha, né? Entrou naquele programa de patrulheiros. Então, a minha irmã com 14 Ela é mais velha anos, que você? ela é mais velha que eu, 5 anos. Então, ela já era guardinha, ela já estava numa boa empresa, porque ela entrou num programa. Então, para os meus pais era muito tranquilo isso. Eles sempre incentivaram a gente a trabalhar. Que bom, né? E eram outras épocas, né, também, Ah, né? muito diferente. Você ficou quanto tempo lá no mercado? Olha, no mercado eu fiquei cerca de 1 mês ou 2, no máximo. Porque eu já quis ir para outros desafios. Sério? Sério. Caraca, me conta, pra onde você foi depois? Eu fui trabalhar numa loja. Eu fui convidada para trabalhar numa loja. E aí fui trabalhar com vendas. Isso Eu fiz bastante tudo coisa. você associando com escola? Isso tudo estudando, sempre estudando. Eu nunca deixei de estudar. Quando eu fui trabalhar, eu mudei meu horário na escola para poder conciliar. Então, eu fui trabalhar durante o dia e à noite eu fui estudar. Olha. Que era uma das coisas que a minha mãe não queria muito, mas não tinha outro jeito, né? Para trabalhar eu tinha que estudar à noite. Tinha que abrir mão, né, de alguma coisa. Abri mão, e aí troquei de escola, fui estudar à noite. E aí, depois que eu entrei no supermercado, informalmente eu fiquei 6 meses, né? De carteira assinada eu fiquei cerca de 1 mês, mais ou menos. E depois eu fui vendo que tinha outras possibilidades, né? Outras oportunidades de ganho. E aí fui trabalhar em loja de roupa, fui trabalhar numa clínica médica, onde eu fui recepcionista. Então, teve bastante coisa aí nessa jornada. Eu vejo assim, ó, mercado, loja de roupa, recepcionista, tudo isso a gente tem uma interação com pessoas, né?
E você Sim. tem essa facilidade, né? Acho que assim como eu também, da gente se comunicar de uma forma Sim. muito fácil. Para você, tinha algum tipo de. Não sei se a gente pode falar de preconceito por você ser mais jovem ou não. O Não, pessoal tratava de boa. normal. A única questão é o salário, né? Assim, eu Não é percebia que os igual, empregadores mas. aproveitavam, né, dessa questão da idade para pagar menos, né? E aí por isso que eu acabava que mudando de emprego, porque se um empregador oferecia uma possibilidade melhor de ganho, eu ia para outra empresa. Entendi. Mas foi isso, E assim, você foi chegou a muito fazer legal. faculdade? Sim, eu me casei muito jovem, aos 22 anos, então até então eu não tive condições financeiras de fazer uma faculdade. Eu vim me formar na faculdade depois que eu casei e tive a minha filha. Você tem uma Eu tenho menina, uma filha de 18 anos que agora já está na faculdade. uma moça. Oh, Uma gente, moça. cadê nossos filhos? Tudo com 18, Passa não. muito rápido, passa muito rápido. Esse ano ela entrou na faculdade, está fazendo direito, e assim, voou, né? E eu comecei a estudar quando, depois que ela nasceu, que eu consegui organizar um pouco a minha vida, aí eu fui fazer a faculdade, porque até então eu não tive condições financeiras para bancar uma faculdade. Como eu ganhava muito pouco, não dava. Então eu tinha que escolher, né? E aí depois que eu tive a minha filha, eu já estava casada, eu falei, não, agora é o momento de eu estudar. E aí eu fui fazer minha formação em marketing, me formei em marketing. Tudo aqui em Campinas? Em Sumaré, Summer City. Summer City, exatamente, me formei lá. Fiz marketing, gostei muito, mas eu percebi que eu precisava me aperfeiçoar mais, e aí eu fiz uma pós-graduação pela FGV em gestão comercial. Mas também tá ligado, né? O marketing com o Totalmente linkado, comercial. totalmente linkado. Mas eu acho que no decorrer dessa minha trajetória profissional, eu fui percebendo que eu ia por um caminho de vendas, né? Eu ia Sério? por um caminho mais comercial, porque a comunicação foi sempre muito fácil para mim. É uma habilidade que está intrínseca, né? E eu fui nessa vertente, fui nesse caminho, e aí eu fui fazer gestão comercial, e aí muita coisa clareou. Sério. O que você Muita sentiu coisa. de diferente? Pra você falar assim, ah, putz, clareou, acho que é isso que eu quero. É porque assim, o marketing ele estava muito mais linkado com a publicidade, né? Isso faz quantos anos, mais ou menos? Nossa, olha, eu me formei em marketing em 2015, 2015. Daí a gente pega o marketing de 10 anos atrás pro totalmente marketing de hoje. muito diferente. Podemos dizer que você se formou no marketing raiz No mesmo. raizeira, No raizeira, porque hoje em dia. é isso mesmo. Então, quando eu fui fazer a pós-graduação, e assim, a instituição era muito boa também, né? Era uma pós-graduação presencial, onde você ficava em imersão o dia todo. Era das 8 às 6 da E é tarde. outra coisa presencial, né, Cris? Vamos falar a verdade? Outra realidade. E eu aprendo melhor assim. Lógico, a gente tem dinâmicas, Essa tem, né? dinâmica, E aí eu fiquei apaixonada pela pós-graduação. Eu indico para todo mundo fazer, assim, eu amei a instituição FGV aqui de Campinas, é maravilhosa. Aí eu fiz aqui em Campinas, não fiz em Sumaré. E o curso, assim, tinha ótimos professores, eu conheci ótimos profissionais. Foi nessa época que eu comecei a me descobrir como um potencial para trabalhar com liderança, com outras frentes. Eu já estava numa empresa muito legal. Isso abre um leque gigante de network, né? Abri um leque gigante de network. Eu tenho amizades até hoje com as pessoas com quem eu estudei na FGV. E me abriram muitas portas. E assim, a minha cabeça, mudou muito a minha cabeça na pós-graduação. Falo que foi um divisor de águas na minha vida, foi Sim. aquele MBA que eu fiz. Caramba. E aí nós nos conhecemos, né, na Febracis, né, no curso Sim. de comunicação e oratória. E por que você quis fazer este curso especificamente? O de oratória, porque eu já queria trabalhar com palestras. Você já tinha dado alguma palestra anteriormente ou não? Não. Eu só havia dado treinamentos, porque eu já trabalhei com treinamentos na empresa anterior que eu estava. Fiquei 8 anos na empresa e um dos cargos que eu tive lá foi supervisor de treinamento. Então, eu já tinha esse contato. Então, meio que já dava palestra, mas internas, Sim. né? Para os colaboradores, para as pessoas que estavam entrando na empresa, conteúdos mais técnicos. Então, eu sempre tive essa facilidade de trabalhar com pessoas, de dar conteúdo. Mas eu queria um pouco mais de técnica, porque eu já tinha isso na minha cabeça, que eu queria trilhar pelo caminho da consultoria, das palestras, dos treinamentos corporativos.
Então eu decidi fazer oradores e palestrantes e foi sensacional para Foi mim. maravilhoso, né? Foi, Nossa, gente, que foi. delícia que Foi foi. incrível, foi E incrível. assim, mais uma vez, né, um curso presencial que aí possibilitou a gente de, obviamente, criar relações e conexões lá dentro. E a gente treinava, a gente tinha exercícios, né? Eu não vou nem dizer dinâmicas, tinha dinâmicas também, mas muito mais assim, exercícios para meio que obrigar a gente a melhorar a cada conhecimento que a gente ia tendo no curso, Sim, a gente ia aprimorando e a gente tinha que fazer as apresentações, né? era muito Começava prático, com, né? tipo, 2 minutos, depois 5 minutos, depois 10 E minutos. aumentando, Ah, meu o Deus! nível de dificuldade ia aumentando, E né? aí aumentando, mas é muito bom, caramba. Depois desse daí, você fez algum outro curso lá? Vários. Só eu que não? Eu Por fiz. quê? Por que a senhora sumiu Meu dos Deus, cursos? sumi, Cristo. Me conta o que mais você fez lá. Então, aí eu fiz o analista de comportamento humano e assim, apaixonei. Como que é Nossa, esse curso? para Fala você do quê? é análise comportamental DISC, né? Para você aprender sobre o comportamento humano, como as pessoas se comportam, o porquê, sobre o perfil comportamental das pessoas através do DISC. Então, assim, eu fiquei encantada, porque Sei. através disso eu consegui descobrir muitas coisas sobre mim também. Foi de autoconhecimento para mim. Porque no teste você consegue saber, nos testes, nos relatórios que a gente aprende a fazer lá, você aprende um pouco de quem é você, da sua essência. E como que está o teu momento atual, se você está muito distoante da tua essência verdadeira. Então trouxe muita clareza para mim o E curso. isso tem oscilações? Por exemplo, nesse momento que você fez esse teste, era uma coisa. Ele daqui 5 anos, se você refizer, você pode estar num outro momento. Ou não, a essência A não vai essência mudar. tende a não mudar. A essência tende a não mudar. O que pode mudar é o teu nível de adaptação. Esse sim muda de acordo com o que você está vivendo naquele momento, da sua ambiência, da experiência profissional que você está vivendo, inserido. Então, esse muda. Isso é muito legal, porque se você faz o teste agora, daqui a 2 anos você refaz, você vai ver que a sua adaptação é totalmente diferente. Gente, E é aí você consegue impressionante. saber se você está destoando muito da tua essência no teu adaptado. E isso te dá um norte para você voltar e falar, para, vamos E aí você fala, parar tá, e voltar. você fala voltar. De que forma que a gente volta? Se reconectando com quem a gente verdadeiramente é e entendendo aonde a gente quer chegar. Mas isso precisa de um. Tô perguntando porque eu realmente não conheço. Ó o galo cantando, me interrompe. Eu Delícia! falo, gente, gravar Roça cantarela. Cast mesmo, É amiga! literalmente. Maravilhoso! Eu tô falando porque eu não conheço, mas teria o acompanhamento de alguém, de algum profissional, para você, tipo, fazer essa busca de novo ou não? É mediante as ferramentas do que você aprendeu e você mesmo tem que. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje eu sou mentora de carreira e analista comportamental. Então, vou falar um pouquinho do meu trabalho para você Sim, por entender, favor. E para as pessoas para também. linkar com isso que você está me perguntando. Hoje, se você me procurar para fazer uma análise de perfil comportamental sua, nós vamos fazer toda a sua análise, é um relatório de mais ou menos de 30 a 40 páginas. Então, é um Caramba! repertório para você trilhar a sua jornada de evolução e autoconhecimento. E nessa reunião de devolutiva, nós vamos conversar sobre o seu relatório. Nós vamos entender qual é o teu momento de vida e vamos interpretar o teu relatório. Quem é você, quem é a Nina na essência e quem é a Nina hoje no adaptado. Né? O relatório ele traz uma visão 360. Inclusive, as pessoas próximas a você podem responder. As pessoas que trabalham com você e as pessoas da sua família. Com isso, a gente consegue ter uma noção do que as pessoas esperam de você, do que você acha que está entregando e do que você verdadeiramente está entregando para as pessoas. Então, ele traz uma análise 360 da tua vida. Com base nisso, você já consegue saber se você está destoando muito da tua essência, qual é o teu plano de ação. O relatório mesmo já te dá embasamento para você traçar um plano de ação para a tua vida. Legal, Então, é uma mentoria mesmo, né? O que a gente fala. O relatório não é só o relatório, a gente faz uma devolutiva do seu perfil. E aí você vai ter nesse relatório embasamento para você construir a tua carreira. Caramba, que legal. É muito Isso legal. você fala para construir a carreira,
Vamos falar que você hoje trabalha com alguns jovens, né? Me conta essa Sim. experiência de trabalhar com adolescentes, porque assim, é bem o que você falou, você faz todo esse estudo e traça uma metodologia, alguma coisa para a carreira dessa pessoa. No meu caso, por exemplo, que eu já tenho N experiências, também é possível recalcular a rota? Com toda certeza. A qualquer momento da tua Já vida. quero fazer isso. Eu vou tatuar aqui, já quero fazer esse negócio. A qualquer momento, por isso que é bom, né? A qualquer momento da nossa vida a gente pode recalcular a rota. Sempre há tempo. Se há vida, há esperança. E como que você chegou nos jovens? Por que os jovens? Porque o jovem. Essa é uma ótima pergunta. Eu me desliguei. Primeiro que você tem uma jovem em casa, né? Tem uma jovem. Eu tenho uma jovem de 18 anos, geração Z pura. Nossa, né? E assim, do meu amor por jovens, eu sempre tive uma conexão muito grande com jovens. Eu não me considero com a idade que eu tenho, que eu não vou revelar, óbvio. Não conta, não vou contar. Segredo. Mas eu sempre tive uma conexão muito grande com jovens, sempre. Né? A questão do bom humor, de eu ter esse perfil um pouco mais espojado. Assim, em perfil comportamental eu sou influente. E por isso justifica um pouco da comunicação, da gente, Sim. né? E eu tenho isso com o jovem, eu sempre tive essa troca. E aí, depois que eu tive uma filha, eu me considerava amiga da minha filha, né? Não é nem mãe, é não, amiga. Porque a gente, muito do que ela falava, queria fazer, eu já topava na hora. Então, eu tive essa experiência dentro da minha casa, né? De viver com o jovem, e tô vivendo isso, né? Que ela tá com 18 anos. Mas, o que me fez querer trabalhar com o jovem foi nesses últimos 5 anos, na minha última experiência profissional, que foi no Espaço Laser como gerente regional. Uma das minhas principais atividades era entrevistar pessoas, contratar pessoas. E nesses 5 anos eu entrevistei muita gente. Eu não posso nem contar quantas pessoas eu entrevistei. E em maioria delas eram jovens de 18 a 25 anos. Iniciando uma carreira Iniciando mesmo, uma carreira. Porque a gente tinha cargos de entrada na empresa. Eu também entrevistava para cargos de liderança, mas a gente tinha cargos de entrada que, em maioria, era o que eu fazia de entrevista. De 2 anos para cá, que intensificou muito essa questão dos processos seletivos, o turnover, né, aumentando na empresa, eu percebi uma dor que até então eu não tinha olhado com esses olhos, com esse olhar. Eu percebi uma dor muito grande nos jovens. E isso começou a me incomodar. Porque das entrevistas que eu fazia, a maioria era reprovado. A maioria eu reprovava os jovens. Qual era o fator predominante dessa reprovação? É uma série de fatores, mas o que eu entendi com isso? Que o jovem não tinha nenhuma orientação. Os jovens de hoje não têm nenhuma orientação para participar de processo seletivo, de como se comportar numa entrevista de emprego, das coisas que ele precisa falar, de como se posicionar, de como se apresentar. Dúvidas simples, por exemplo, eles não se autoconhecem, então eles não sabem quais os defeitos, quais as qualidades, quais pontos fortes, quais pontos fracos, eles não sabem. E isso começou a me doer, incomodar por dentro. E quando a gente fez aquele curso de oratória e para palestrantes, foi o momento, foi até um ápice, foi um momento mágico na minha vida, porque naquele curso eu entendi o que eu precisava fazer aqui Olha, nesta coisa. terra. Foi naquele curso que eu tive um start que eu precisava ajudar os jovens. Porque você estava realmente liderando as meninas lá na... Sim, eu liderava 13 gerentes, né? E no total eram mais de 100 pessoas que trabalhavam comigo. 13 diretamente que eram gerentes, mas as demais eram outros cargos, né? Consultoras, especialistas do laser. E eu quis ajudar o jovem. Eu falei, não, eu preciso ajudar essa galera, porque quanta gente é reprovada em processo seletivo e poderia estar trabalhando. Então, assim, é uma judiação, porque o jovem não tem nenhum tipo de orientação nesse sentido para ir mais preparado para uma entrevista de emprego. Foi aí que surgiu o desejo de começar a trabalhar com o jovem e ajudar essa galerinha do primeiro emprego, assinar a primeira carteira. É quase que um trabalho meio que terapêutico também, né? Porque você acaba tratando a parte emocional deles também, né? Porque eles se conhecem, né? É muito. Eu falo que assim, depois desse curso que eu fiz o coaching também, né? Você fez? Eu fiz formação em coaching, que me trouxe uma
uma bagagem muito grande para inserir na minha mentoria com o jovem. Porque é bem o que você falou, assim, o jovem, ele vem para uma mentoria de emprego, você começa a perceber que ele tem outras questões, né? Dentro de casa, familiares. Então, assim, a bagagem que me trouxe, o conhecimento que me trouxe, formação em coaching, me ajudou muito para poder aplicar isso na minha mentoria com o jovem, porque você tem que ter tato para lidar com questões emocionais que ele traz. Até o jeito que a gente aborda, né? O jeito que a gente aborda, a forma de você fazer as perguntas certas, questionar, para entender realmente qual a causa raiz dele estar travado, né, dele não conseguir falar, dele não conseguir se expressar. Então, menino, os jovens hoje em dia tem esse problema, né, de expor, de falar, né, falar. A comunicação de uma forma geral. Prefere escrever, né, às vezes tem... Malemar escreve uma mensaginha ali no celular pra gente. Quando escreve, tem esse receio de falar. Isso, porque, ou como manda emoji, né? Porque nem escrever. Né? A João Pedro manda letras. Letras. Abreviadas. O que é isso, menino? Eu sou dessa época, não. Vamos lá. É isso. Então, assim, eu comecei a perceber que o jovem tinha dificuldade para se expressar. Dicção, erros tão básicos que a gente aprende na escola, como plural, por exemplo, o jovem não sabe usar numa entrevista. E assim, isso começou a queimar no meu coração. Eu falei, não, eu preciso ajudar os jovens a participar de um processo seletivo. Vou ensiná-los a fazer um processo seletivo. Quanto tempo dura essa mentoria, em média? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Se for para processo seletivo, voltada para processo seletivo, 2 horas. Agora, se for uma mentoria, onde a gente vai fazer análise comportamental, a gente tem um outro teste que é vocacional de carreira. Ia perguntar isso agora! A maior dúvida dos jovens é assim, o que eu vou ser? Porque assim, trabalhar com TikTok, com internet, gente, isso tudo é passageiro. A gente vê a evolução do mundo da informática a cada segundo no mundo. Então hoje o que é febre, daqui 1 ano pode não ser. Quando eu me formei era DOS. Telinha preta ali no computador. MS-DOS. Depois que veio o Windows, depois que... Já até chegar na inteligência artificial, vocês imaginam o tanto de coisa que surgiu. Muita. Então a gente imagina assim, como é que vai ser isso? As pessoas falam assim, o que eu vou ser, eu não sei. A pessoa não consegue imaginar o que gostaria de fazer. Não, tem muito jovem perdido, não sabe qual profissão escolher, qual graduação escolher. E aí entra o coach de carreira, que é o que eu faço hoje, e aí realmente são 3 meses com o jovem para poder instigá-lo. A gente vai despertar nele aquilo que ele já tem dentro dele, que é a verdadeira vocação. E a vocação, ela coincide com um desejo? Por exemplo, eu quero, sei lá, trabalhar com informática. Mas não é o que a pessoa de fato gosta. Tem isso? Tem. A gente consegue identificar nessa mentoria? Consegue. É um processo de autodescoberta para o jovem. Então, durante o processo da mentoria, ele vai afunilando as carreiras para ele, para lá no final ele tomar uma decisão de qual carreira que ele se identifica mais. Então, é um processo mesmo onde a gente vai fazer. Você vai, tipo, um teste. A gente vai fazer um teste vocacional, a gente vai fazer o perfil comportamental. Eu vou conversar com a família. Então, a primeira sessão, por exemplo, é com a família toda. Não vou nem perguntar o preço, que eu já queria fazer para o João Pedro. Mãe. Ele se forma agora no ensino médio, já queria fazer para ele agora. Que é uma idade excelente para fazer. Porque, assim, ali no último semestre do ensino médio, é uma ótima idade para fazer. Porque é nesse já momento... vou aqui depois as informações aqui. É nesse momento que o jovem já vai pensando, poxa, o que eu vou fazer? Faço isso ou faço aquilo? E aí ele acha que gosta de uma coisa, mas na verdade ele tem habilidade para outra. Então é um momento tão lúdico na vida do jovem, tão único, e eu acho porque que ele se passo para a vida. Eu não sei, eu falo pelo meu filho, eu vejo que ele se sente pressionado. A pressão é imensa. Porque todo mundo, e aí, o que você vai fazer a hora que você se formar? Você vai prestar como vestibular, você vai fazer isso aqui lá. E tipo assim, hoje ele fala que quer informática, né? Mas será que é isso mesmo? Que nem eu fui para informática, mas eu queria ser cantora. Tudo a ver, né? É que aí não deu, né? Tudo a ver. Mas ele não deu certo. Aí eu fui pro mundo da informática mesmo. Mas assim, não era algo que eu gostava, não. Fazia muito bem feito.
diga-se de passagem, mas não era algo que me brilhava os olhos, assim como é ficar na frente das câmeras, que eu sou parecida mesmo, eu devo confessar isso pra vocês. Eu gosto de uma câmera, eu gosto do microfone. E faz bem, hein? E faz bem. Para. Tem Nem paguei o tem Pix, vocação, tem vocação. E aí, talvez se eu tivesse tido isso na minha época, talvez teria sido diferente, né? Talvez eu teria tomado um outro caminho. Sim, e assim, ó, eu vou te dar exemplos de pessoas que eu conheço que fizeram 3 graduações. Ou que trancaram 2 graduações e começou a terceira. Por que isso? Porque a pessoa não tinha clareza do que ela queria. Então, assim, para os pais, é muito importante investir na carreira do filho. Para ele não escolher uma carreira errada. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha, ela tinha 2 opções para ela, que ela queria. Ou era direito ou era medicina. Né? Ela queria 2 coisas e ela era muito... Mas são 2 coisas distintas, né? Distintas, mas que tem a ver muito com o perfil dela. Ah, de humanas. Por isso que é importante a gente saber o perfil. E ela hoje faz direito. Algumas pessoas que estudam com ela não se identificaram com o curso e já trancaram no primeiro semestre. Então, a importância de você, isso para um pai que está custeando uma faculdade, você custear 6 meses de uma graduação de direito, pesa. Com certeza. Então, assim, é muito importante fazer esse vocacional de carreira com o jovem para trazer clareza para ele, para que ele se sinta mais seguro na hora de fazer o vestibular, porque ele não sabe ainda para que vestibular ele vai prestar. E às vezes ele vai prestar para uma pública. E olha que passo importante, se ele passar numa universidade pública, você trancar isso depois, a pressão que gera nele dos pais é muito grande. Eu ia falar agora essa questão de pressão dos pais. Você já atendeu algum jovem que fala assim, que chegou para você em um determinado momento e falou assim, meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu queria fazer engenharia, por exemplo? Não, mas eu conheço pessoas que se formaram. Porque faz porque o pai quer. Não porque a desejo dele fica aquela frustração, né? Sim, a influência da família ela é muito forte na escolha de carreira do filho. Mas por isso que você envolve a família ou não? A família é um processo obrigatório no processo, até para que eles não interfiram no processo do jovem. Então, a primeira reunião é uma reunião de esclarecimento, de clareza, para que a família entenda que ali é um processo do jovem e que eles não podem intervir. Então tem até um termo de responsabilidade que eles assinam, que não pode intervir. É um processo muito sério. Até porque a gente está falando de uma vida, a gente está falando de uma carreira, a gente está falando que se o jovem tomar uma decisão errada ali por pressão de alguém, ele não vai ser feliz. E acontece eu acho que muito. Eu acho que nós como pais, nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, independente da profissão que eles escolherem. E tá tudo bem se ele não escolher fazer medicina porque eu sou médico, ou fazer direito porque eu sou advogado. E porque tem muito isso, né? Médicos querem que os filhos sejam médicos, advogados querem que os filhos sejam advogados. Então a gente não pode, para dar continuidade na família. Mas a geração de hoje não funciona assim. Eles trabalham e eles vão trabalhar por propósito. Então imagina você fazer 5, 10 anos de medicina e descobrir que não era isso que você queria. E você ser um médico infeliz. E aí lá, depois de 15, 20 anos, você fala, não, o que eu gostava de fazer mesmo era outra coisa. Hambúrguer, por exemplo. Né? Conheço médicos que vendem hambúrguer. E faz parte. Engenheiros que são Uber. E tem muito. Gente, tem muito. Assim, se a gente for falar aqui, tem muito caso. Então, eu falo que assim, esse processo hoje, para mim, de fazer esse coach de carreira com jovem é muito especial. Porque é um momento na vida dele decisivo que vai mudar a vida dele, vai mudar a história dele. Não, e a história dele, e assim, é a gratificação, não sei se existe essa palavra, gratificação. É gratificante, de você ver um trabalho seu, né, na vida de um jovem que tomou um rumo que ele queria, que não influenciado pelos pais ou por alguém. Ou que estava em dúvida e conseguiu se decidir. Porque acontece do jovem ter dúvida, e é normal, existem tantas carreiras, tantas profissões. Esse volume de informações que eles têm hoje em dia também. E assim, a cabecinha deles muda muito. A minha é confusa até hoje, imagina do jovem, gente, né? É muita coisa. Então assim, é muito legal, muito especial. Então essa é uma das coisas que eu faço, que é o coach de carreira, tá? Então eu faço a mentoria para processo seletivo, para preparar o jovem. Inclusive agora eu estou abrindo mentoria não só para jovem. Tem muita gente que me chama no Instagram perguntando se eu faço mentoria
para processo seletivo sem ser para jovem. Por quê? Porque tem demanda. As pessoas hoje, elas não sabem, não estão preparadas para passar por uma entrevista de emprego. Às vezes você perde a vaga para um outro candidato que estava mais bem preparado. Então, eu estou, inclusive, agora estendendo, abrindo o leque, não vou atender só mais jovens, vou atender qualquer profissional que esteja buscando desenvolvimento para estar mais apto para uma entrevista de emprego. Muito bom. Então, essa questão da gestão de carreiras, essa preparação, o que mais você falar? E agora, minha nova escolha de carreira, né? E assim, tem a ver com o momento que eu estou vivendo agora. Tchan, 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 tchan. Conte. Bom, faz menos de um mês que eu encerrei meu ciclo na empresa em que eu estava há 5 anos, né? E nessa empresa eu adquiri muito conhecimento de mercado, muito conhecimento de varejo, do ramo de estética, do ramo de depilação a laser. E assim, depois que eu saí, eu entendi que eu não posso reter esse conhecimento. Porque quantos empresários quebram no Brasil? Por dia. Então, agora eu vou atuar como consultora de negócios também para ajudar clínicas de estética, franquias do ramo de estética ou de depilação a laser. Porque é uma jornada que eu já vivi. Eu vivi como... Só quem vivenciou que consegue. Ajudar, então, existe um modelo de negócio validado que eu validei na minha loja. Porque eu entrei na empresa como gerente de loja. Eu não entrei como gerente regional. Eu entrei como gerente de unidade. Então, eu peguei todas as dores de um franqueado. Todas as dores que um franqueado tem no dia a dia da loja, né? E com isso, eu consegui desenvolver um bom trabalho na minha primeira loja. Até por conta disso que eu recebi 3 promoções nesses 5 anos na Espaço Laser. No terceiro mês que eu estava na loja, a gente fez um faturamento, eu não posso nem abrir para você o faturamento aqui, mas foi coisa de 500%. Caramba! De alavancagem. Então, assim, eu construí um modelo de negócio dentro dessa unidade que eu estava, e depois que veio a minha promoção para gerente regional, eu trouxe essa mesma metodologia para as outras lojas, e o trabalho foi florescendo. Replicou. Exato. Então, existe um modelo validado, aplicado, que é possível a gente implementar em outras franquias de estética, que trabalham com estética, por exemplo, emagrecimento, procedimentos faciais, depilação a laser. É totalmente aplicável. Então, eu quero abrir agora, né, esse leque para atender os franqueados, pequenos franqueados que estão com dificuldade na sua alavancagem, com dificuldade no dia a dia na loja. Então, eu vou na loja, E se não for franqueado, se tiver alguém que iniciou um projeto, também é aplicável? Se você abrir uma porta e você trabalha com estética e você quer aprender a como alavancar o seu negócio, eu posso te ajudar, com toda certeza. A gente fala franquias porque tem muita franquia hoje em dia, né? Mas tem também donos de empresas próprias, que não são franquias, uma clínica de estética da própria pessoa, que não tem uma marca consolidada. E existe metodologia para a gente alavancar isso. Então, eu tô fazendo além esse de processo. clínicas, isso é pergunta minha, isso se aplicaria, por exemplo, a salão de beleza? Se aplicaria. Também daria para fazer uma adaptação. Recentemente, segunda-feira agora, eu fiz uma palestra, a gente foi levar uma palestra sobre performance, perfil comportamental, e era um espaço de beleza, né, onde trabalha com cabelo, que é a Laces, inclusive, de São Paulo, Morumbi, um espaço incrível. E a gente foi falar sobre alta performance, eu falei um pouquinho sobre a metodologia que elas poderiam aplicar no dia a dia. Eu vi as fotos. Você viu? Eu nem postei todas ainda, é muita foto, a gente fez bastante vídeo. Então, assim, dá para aplicar, tá? Dá para aplicar. Depende tudo do que a pessoa está disposta a fazer, porque é uma metodologia, você vai ter que implementar aquilo no seu dia a dia. Mas dá para fazer, dá para levar. E me fala uma coisa assim, você falou que você foi até São Paulo, mas isso foi presencialmente, porque você foi fazer a palestra e tal. Mas se de repente tem alguém de... A gente está em Campinas hoje, né? Você está em Campinas. Eu estou em Sumaré, que é você continua em Sumaré. 30 minutos de Campinas. Mas aí se eu tiver um cliente lá em, sei lá, Piracicaba... Vou também. E esses clientes que estão em outras cidades, você vai presencialmente ou você consegue fazer algum trabalho de forma remota? Então, o ideal é que eu vá presencialmente para fazer o diagnóstico. Então, a primeira visita sempre vai ser presencial, né? Se for aqui na região, eu consigo ir uma vez por semana para dar todo esse suporte, mas
Por trás do presencial, eu tô full time com a pessoa, Entendi. dando total suporte. Mas a ideia é atender Brasil. Então, eu Então, isso também. que eu ia te perguntar agora, se for Sim, fora, a gente falou de cidades próximas, mas sim. também É tudo. joguei lá no Espírito Santo. Vou. Me contrata que eu vou. Se precisar de ajuda, eu também estou aqui à disposição que eu vou junto. Você vai me gravar. Né? Vou lá fazendo a parte Você social vai media na fazer sua. isso, boa, boa. Então você pode, e a ideia é atender o Brasil todo, A ideia é então, atender o Brasil. para essa parte de consultoria Sim. de E nada negócio. impede também de eu ir presencial uma vez por semana ou quinzenal nessas empresas que estão fora aqui do estado de São Paulo. Vai muito do diagnóstico que eu fizer, da necessidade que a gente identificar e do plano de ação que a gente vai implementar. Mas no remoto também dá para acompanhar. É E tranquilo. se, por exemplo, se eu tô aqui pensando coisa, que a cabeça aqui não para. Vamos supor, você tem uma pessoa com, sei lá, restaurante, não tem nada a ver com estética. Existe algum trabalho para esses clientes também? Ah, eu tenho uma confeitaria. Olha, eu não pegaria porque não é no meu nicho. Então, assim, eu Tá. prefiro não pegar porque não é a mesma metodologia. Não Trabalhar para consultoria de negócio, mas não. você teria algum outro tipo de serviço seu para atender? Sim, para as empresas como um todo, tem as palestras, né, que eu estou também atuando agora, com palestras principalmente sobre perfil comportamental, que é super importante levar para as empresas, para os colaboradores, para eles se Isso é bom porque é para autoconhecerem. todo mundo, né? Para todo Independe do mundo. nicho, né? E para a empresa é sensacional, porque a gente tem uma coisa dentro do perfil comportamental que chama DNA organizacional, que a gente consegue mapear o perfil das pessoas que estão ali, para ver se elas estão nas cadeiras certas. Olha, que interessante Interessantíssimo. isso. Então, isso para empresas é sensacional. Aí caberia, por exemplo, um restaurante me contratar. Vamos lá, ele tem escritório, lá ele tem a recepção, ele tem os cozinheiros, ele tem a pessoa que é o maître, né? Enfim, ele tem vários cargos. A gente poderia fazer uma análise de cargo, a gente faz o perfil comportamental de todos eles. Ele tem pessoas lá dentro que performam melhor, a gente faz a análise dessa pessoa e ele pode espelhar. Então, por exemplo, se ele tem uma pessoa trabalhando com planilha que é influente, ela não vai render. A gente pode tirar essa pessoa dali da planilha e colocar na recepção que ela vai ter muito mais produtividade. Então, a gente chama de DNA organizacional. A gente consegue fazer uma movimentação interna, reduz o turnover, porque a gente consegue... E com turnover, as empresas gastam horrores com turnover, né, anualmente. E a gente consegue movimentar as pessoas dentro da própria empresa, né, dependendo da estrutura da empresa, para colocar aquela pessoa fazendo algo que tenha mais a ver com a essência dela e que ela vai produzir muito mais. Muito mais. E então, trazer mais resultados. Trazer muito mais resultados, que o objetivo é esse. Então, assim, para empresas que querem me contratar para fazer serviço, eu também faço. Além do que também posso fazer para os candidatos. Então, por exemplo, uma empresa faz processo seletivo todo mês. Você tem lá 5 finalistas para uma vaga. Eu quero saber quem é mais apto para aquela vaga desses 5 finalistas. Se eu tenho uma pessoa na minha empresa que performa muito e eu quero replicar o perfil dela, a gente pega esse perfil dela, a gente aplica o perfil nas 5 pessoas candidatas finalistas e a gente vê qual perfil se encaixa mais com essa que eu modelo. Caramba. E com base nisso eu consigo contratar de forma mais assertiva o profissional. É incrível. Caraca, é incrível. Isso, gente. É incrível. Sensacional. É sensacional. Então, você consegue abranger todos os nichos nesse tipo de trabalho. Tipo de trabalho, análise comportamental, todos os nichos. DNA organizacional, todos os nichos. Nisso sim. E nas palestras também, todos os nichos. Caramba, que coisa boa, né, gente? Eu acho muito bom isso daí. Como é que as pessoas te acham? Elas me acham no Instagram, tá? @CrisDiasMentoria. Lá tem meu contato também de WhatsApp. Podem me chamar no direct também. Assim que me chamar, eu já vou dar contato imediato. E quando a pessoa te chama, a primeira coisa que você faz, existe algum tipo de formulário para preencher, para saber qual tipo de serviço? Não, eu prefiro fazer um meeting com a pessoa, bater um papo ali de 15 minutinhos para a gente entender qual que é a necessidade dela para eu encaixar dentro dos produtos que eu tenho hoje no portfólio. Entendi. Tá? Mas não tenho nenhum formulário pronto por enquanto. Me chama no WhatsApp que a gente vai agendar um bate-papo, 10, 15 minutinhos, eu já vou entender a necessidade e com base nisso a gente já vai traçar um planinho. Muito bom. Agora, vamos falar de você um pouquinho agora. Vamos. Tricôs de comadre. Como foi para você, pessoalmente, ter que abrir mão de 5 anos aí da empresa? Você foi com medo? Foi.
Se for com medo, foi com medo mesmo. Mas como que foi essa preparação para essa escolha e para a tomada dessa decisão? Foi Olha, tranquila? Você pensou bastante? O que muito. que você fez? Eu gosto de pôr no papel. Eu sou da época do papel, né, Cris? Então eu ponho assim, os prós e os contras, Você faz uma enxergo, lista de prós e contras? faço, cara. Eu não consigo pensar se não for no papel. É impressionante. Legal, legal. Como que foi para você essa Olha, bater o martelo? não foi uma decisão fácil, porque eu era apaixonada pela empresa em que eu estava, amava o que eu fazia, né? Ser gerente regional tem muito a ver comigo, porque você está muito na loja, é muito dinâmico, você visita campo, e eu gosto de estar lá na operação, de ver como o negócio está funcionando, e com base nisso você traçar treinamento, você desenvolver a pessoa, você ver a pessoa alavancando. É muito gratificante você ver o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, isso já tinha muito a ver comigo, né? E a questão da estabilidade, porque você tem aquela estabilidade, você já fez o seu nome. Por exemplo, eu já estava há 5 anos na empresa, eu tive 3 promoções, eu já estava na minha última cadeira do meu cargo. Então, dali eu já não tinha mais outra cadeira sem ser a que eu estava, que era gerente regional sênior. Já estava com um bom salário, né? Tinha minha remuneração variável, com base nos resultados. Ganhei diversos prêmios. O ano passado eu ganhei como melhor regional do ano. Ganhei uma viagem para Disney, vou falar para vocês aqui, ó. Ganhei uma viagem para Disney, que vou agora em setembro, inclusive, como a melhor gerente regional do último trimestre de 2024. Então, assim, eu ganhei várias premiações. Então, é uma empresa que já me conhecia, já conhece quem é a Cris. Então, eu estava na minha zona de conforto, né? Então, é muito difícil, sim, mas foi uma decisão que eu já vinha tomando há algum tempo, né? Com as formações que eu vinha fazendo, com os cursos, com as especializações. Então, eu não saía assim, não, vou sair amanhã, né? Eu vinha preparando a minha saída através das formações que eu estava fazendo para me autoconhecer, para saber o que eu queria para minha vida, né? E aí chegou num momento que eu falei, gente, eu preciso expandir, tem que escolher, né? São escolhas. E como era um trabalho que exigia muito de mim, eu trabalhava uma média de 15 horas por dia, todos os dias, eu não tinha tempo para me dedicar aos meus projetos pessoais, né? Então eu tive que escolher, foi uma escolha difícil, mas foi uma escolha pensada, não foi do dia para a noite. Foi uma escolha de decisão mesmo, de autorresponsabilidade, que é uma Então coisa foi que a tranquilo, gente... foi uma decisão em paz, podemos dizer assim. Foi uma decisão em paz. Saiu de portas abertas, como a gente diz. Graças a Deus, eu saí de portas abertas, saí com um ótimo relacionamento com toda a minha liderança. Então, assim, é uma empresa que eu amo, vou seguir amando. Aliás, as empresas que eu trabalhei, eu tenho um ótimo relacionamento. Ainda hoje eu estava conversando com a minha ex-diretora de uma empresa que eu trabalhei há 8 anos, né? Então, assim, graças a Deus, todas as empresas que eu passei, eu tive um bom relacionamento e deixei um legado, né? Deixei uma história, saí de portas abertas, saí com reconhecimento, com muito network. Então, Espaço Laser para mim vai levar no coração. É uma empresa que acreditou em mim no momento da pandemia. Nossa, pandemia, Pandemia, onde todo mundo estava fechando portas, a empresa estava acreditando em mim, no meu trabalho. Então, eu fiz tudo o que eu fiz por amor à empresa, né? Por essa gratidão que eu vou levar para a vida. Juro que eles fizeram por mim, do meu amadurecimento profissional, que foi incrível, né? A bagagem que eu adquiri hoje para abrir minha própria consultoria, para poder ajudar outros empresários, assim, não tem preço. Não tem preço. E desde, vamos supor, você começou a trabalhar com 14 anos. Durante a sua trajetória profissional toda, qual foi o momento mais desafiador? Não gosto de falar difícil, porque problemas às vezes todo mundo tem, mas qual foi o momento mais desafiador para você? Pandemia. Pandemia, né? Pandemia, porque quando eu saí da empresa que eu estava há 8 anos, que eu amava de paixão, que também foi uma decisão, por isso que eu te falei que quando eu fiz o meu MBA, abriu tanto a minha cabeça que eu entendi que o meu momento naquela empresa também já estava encerrando, porque eu queria viver outras experiências. Eu conheci pessoas excelentes, incríveis. E eu São falei, ciclos, gente, né? são ciclos. E foi o momento que eu decidi encerrar minha carreira lá. E eram 8 anos de empresa, foi uma decisão... Isso foi antes da pandemia? Isso foi em 2019, né? A pandemia em 2020. Então, assim, quando eu decidi encerrar meu ciclo, eu não imaginava que a gente ia ter uma pandemia. Nunca na vida, né? Então eu saí muito tranquila de quem eu era, da minha bagagem profissional. Saí e falei, não, vou sair, vou mergulhar no mercado e vou ter ótimas oportunidades, saí muito segura de si.
E aí veio a pandemia. Isso foi final de 2019? Final de 2019. Meu Deus. Final de 2019. E aí veio a pandemia e eu fiquei 10 meses sem trabalhar. Ah, então você não saiu e já foi para um outro lugar? Não, eu Você encerrei encerrou o ciclo e falou, e vou falei, ver o agora eu seja tô o que Deus apta para quiser. procurar outras coisas. Caraca, e Então eu aí saí com a veio. cara e com a coragem e falei, não, eu vou me dar bem, eu conheço meu potencial, eu vou conseguir, agora eu tenho MBA, tenho mais conhecimento de mercado. E aí saí com a cara e com a coragem e veio a pandemia, Meu Deus, né? pra gente ver que a gente não tem controle de De nada nada, nessa de vida. nada. E aí a pandemia foi o meu maior desafio, porque ficar em casa 10 meses sem saber quando tudo aquilo ia passar, para eu me recolocar, para eu ter um salário, né, sabendo que eu tenho uma filha, que eu tenho casa, que eu tinha obrigações, né, financeiras para cumprir, aquilo para mim, dentro de mim, foi muito desafiador. Muito desafiador. Pra todo mundo, acho que foi. Muito desafiador. E a gente ficou em lockdown, sem poder sair de casa. E aí mexe muito com o emocional, acho que mexeu com o emocional de todos nós. E a Espaço Laser me contratou em agosto, era para eu ter entrado em março. Só que aí veio a pandemia e fechou tudo, fecharam as lojas. E foi quando eu fiquei mais tempo do que eu achei que ficaria. E aí em agosto, na reabertura do lockdown, onde as lojas podiam abrir parcialmente, meio período, né? A Espaço Laser me contratou para assumir uma loja de shopping em Hortolândia e eu abracei com unhas e dentes, eu agradeci muito a Deus pela oportunidade. Falei, Deus, eu vou fazer jus a essa oportunidade, vou dar o meu melhor, vou fazer o meu máximo. E foi só E alegria. esse foi onde você já entrou como Como gerente de da loja, da loja, E que eu nunca tinha trabalhado como gerente de loja. Então, assim, a empresa também acreditou em mim. E eu quero deixar esse recado para os recrutadores. Não contratem só pela experiência. Contratem pelo potencial, Sim. pelo brilho nos olhos, né? E eu acho que a empresa, não, tenho certeza que a empresa viu esse brilho nos meus olhos, a vontade de fazer acontecer. Não, me dá essa oportunidade que eu vou te mostrar que eu consigo, né? E por isso a minha gratidão é imensa pela empresa, porque ela acreditou em mim num momento pós-pandêmico, onde a gente nem sabia se alguém ia sair na rua para comprar alguma coisa, para comprar Nossa, a depilação gente a não sabia nem se a laser. gente ia Se sobreviver. a gente exatamente, se a gente está vivo para comprar ou vender, né? Então, eu acho que foi o momento mais desafiador da minha carreira, foi esse, onde eu me vi assim, totalmente sem expectativa e sem saber o que ia acontecer, e sem dinheiro, Nossa, sem recursos, né? cara. Para quem é mãe de família, sabe? Isso é importante, quanto é importante, quanto pesa no orçamento, né? Então foi isso. Muito bom. E amiga, me fala uma coisa, desses também, desde que você começou, o momento mais gratificante da sua carreira. Olha, eu acho que na Espaço Laser eu vivi o momento mais gratificante da minha carreira, nesse último ano de 2024, com os reconhecimentos que eu recebi, né? Afinal, a minha última promoção eu recebi em janeiro desse ano, como gerente regional sênior. E o ano passado, ser reconhecida como a melhor do ano, dentre tantas outras regionais. Então, eu acho que foi o momento mais lindo, assim, da minha carreira, de olhar para trás, de olhar aquela menina, né, aquela empacotadora de supermercado, tá naquele momento recebendo um prêmio, uma viagem internacional para a Disney. Não tem preço. Não tem preço. Então, para mim, foi um marco na minha carreira que eu vou levar com muito carinho, esse reconhecimento, de saber que, poxa, eu evoluí, né, eu fiz acontecer, eu desenvolvi as lojas, eu desenvolvi as pessoas, né, eu promovi muitas pessoas que estavam lá, que entraram como fisioterapeuta. Que você acreditou no potencial dessas É pessoas isso, também, né? Contratei pessoas que não tinham experiência e que hoje estão voando lá também. Contratei pelo potencial. Então, o recado que eu quero dar para as pessoas, para os recrutadores, é acreditem mais no potencial das pessoas, não olhem somente a experiência, né? Brilho nos olhos, ver o que a pessoa tem de vontade de fazer acontecer, porque é isso que vai fazer ela te entregar o resultado. É a vontade de fazer acontecer. Essa seria uma mensagem para os recrutadores, mas eu tenho muitas mulheres que me seguem aqui e eu particularmente recebo muita mensagem, tipo, mas eu já tô com 40 anos, eu não tenho idade para recomeçar. O que você diria para essas mulheres? Sempre tem idade para recomeçar. Acredite no seu sonho, reconheça quem é você de verdade, reconheça a tua essência e vai atrás do seu sonho.
Enquanto existe vida, eu penso o seguinte, Deus nos presenteia todas as manhãs quando a gente acorda com vida. Deus é sensacional. Se Ele te deu vida, te deu saúde, acredita no seu sonho e corre atrás. Vai estudar. Vai estudar. Você tem vontade de estudar? Estuda. Tem vontade de fazer um curso? Faça. Tem vontade de abrir um negócio? Abra. Porque você nunca vai saber se você não tentar. Não tem como. Você nunca vai saber. Não deixe o medo te dominar. Porque o medo, ele é o nosso autossabotador. O medo, ele quer diminuir a nossa identidade. Mas tenha clareza de quem você é. E filha de quem você é, ó. Papai do céu lá em cima. Ô, Glória! E uma coisa que eu queria que você deixasse um recado para os jovens, então, aí para esse... Estamos aí no meio de 2025, tem muita coisa para acontecer. E qual o recado que você daria para os jovens? Nossa, tem tanta coisa para falar para os jovens, gente. Eu me emociono quando eu falo de jovens, porque eu realmente me conecto, né? Mas o que eu queria dizer para os jovens é que tenham calma, né? Nesse momento, tenham calma. Porque a gente percebe, eu percebo muito emocional abalado. É um momento muito delicado na vida dessa geração. Muita pressão, muita informação. Então tenham calma, respirem, fiquem calmos e escolham com cautela, se preparem, se organizem. Vivam um dia de cada vez. Estudem, não abandonem os estudos por nada. Leiam, estudem e continuem. É isso. Eu sempre falo aqui em casa assim, não deixe de estudar. E a gente está sempre estudando, A né, gente o tem tempo sempre todo, sim. porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Ninguém. Então, E nessa terra de inteligência artificial, quem tiver conhecimento e coração vai permanecer. vai permanecer. Então precisa estudar. A gente vai precisar melhorar, porque senão a gente vai ter o nosso lugar, né, sendo preenchido por uma outra tecnologia, por uma outra IA. Então quem vai sobreviver nos próximos anos? Quem tiver conhecimento, capacitação e inteligência emocional. Inteligência emocional para saber lidar com tudo que vai acontecer ao mesmo tempo. Quem se preparar, porque eu falo que os profissionais medianos, esses não vão ficar. Não vão. Quem vai se sobressair? Quem é de alta performance? Quem faz mais do que é pedido? Quem tem postura, quem tem comportamento, quem sabe se comunicar. Então invista na sua comunicação, invista na sua oratória, invista na sua escrita, porque isso é importante. E hoje isso está se perdendo. A gente falou um pouquinho em tom de brincadeira das mensagens que a gente troca com os jovens. Isso está se perdendo. E os jovens precisam saber se comunicar melhor, porque os cargos que virão no futuro vão ter muito a ver com comunicação. Com certeza. Então essa é a dica que eu quero dar. Estudem, continuem estudando, não parem. É isso aí. Minha amiga, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Nossa, eu acho que eu falei tudo e mais um pouco. Então, a gente vai fazendo vários podcasts aqui, parte 1, parte 2, conforme a gente vai lembrando. Não, eu só queria agradecer pela oportunidade e o convite. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei honrada. A gente se conectou naquele curso, né? E eu falo que as conexões, elas são de Deus, sempre são de Deus. Ninguém conhece alguém por acaso. À toa, né? Se você sentar ao lado de alguém num curso, Deus tem um propósito. Com certeza. Sempre tem um propósito. De todos os cursos que eu fiz na Febracis, de outros cursos que eu participei, todas as pessoas que sentaram ao meu lado teve propósito. Tiveram um propósito. Então, queria agradecer pela oportunidade. Te sigo nas redes sociais, vejo você brilhando. Eu sei o quanto você já cresceu e se desenvolveu. Então, parabéns pelo trabalho. Estamos na luta aqui. E dizer para as pessoas que nós somos seres em construção. Então, assim, não desistam da sua evolução, não temam fracassar, né? Caiu, levanta, respire e segue. Enquanto há vida, há esperança. Eu costumo dizer que enquanto Deus estiver escrevendo a sua história, não feche o seu livro. Não feche o seu livro. Continue. E acredite que tem alguém lá em cima cuidando de você. Com certeza. Minha amiga, obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui. Meu amor. Queria convidar vocês a seguirem aqui. Tem que for por nós, gente, essa página no YouTube, que eu esqueço de falar dela. Eu sei, tem um delayzinho na minha cabeça. Mas siga aqui Nina Boiago Oficial, acompanhe o nosso RaçaCast. A gente vai continuar trazendo histórias aí de inspirações, histórias de superações, história que pode servir de exemplo aí para sua vida também. Então, obrigada, viu? Foi obrigada uma honra gigantesca ter você aqui. Gratidão infinita. E até o próximo RaçaCast, se Deus quiser. Beijo, até lá. Tchau, tchau.